Fala, visionários, no ar mais um podcast no fim do dia. Porque no fim do dia, o que importa é as alianças que a gente faz, as pessoas que a gente traz, a comunicação que a gente consegue fazer no nosso mercado como um todo. Seguindo sempre, o meu compromisso com vocês é sempre trazer um conteúdo de altíssimo nível, trazendo aí os maiores e melhores empresários do nosso ecossistema, não só de Santa Catarina, mas do Brasil como um todo. A gente está preparando uma galera até de fora que a gente vai conversar aí no dia a dia. Então, fica sempre ligado nas nossas redes sociais. Eu sou @LitoAguiar, então pode me procurar em todas as redes sociais, você me encontra. Nós temos uma coluna específica dentro do portal ND+, Portal ND+, que está entre os 7 maiores portais de notícias do Brasil, então não somos pouca coisa, tem bastante audiência aí. Sou colunista lá sobre tecnologia e inovação, sou o colunista especialista em tecnologia e inovação lá no portal. Então, confere aí na descrição do vídeo, tem os links para você acessar a minha coluna. Sou colunista também em outros portais de comunicação como um todo, então venha fazer parte dessa comunidade. Nós também temos um grupo de WhatsApp específico para empresários, que a gente sempre divulga em todas as nossas publicidades. Você pode se cadastrar também para receber os nossos e-mails, que a gente faz a divulgação de todos os conteúdos. E lá sempre vai ter o link também que você pode acessar o grupo. Existe uma avaliação que a gente faz das pessoas para entrar nesse grupo, mas você pode se cadastrar lá, que a gente dá uma avaliada, a gente conversa e você entra para essa comunidade aqui junto com a gente. Já são mais de 100 empresários lá dentro dessa comunidade e você também pode fazer parte junto com a gente. Então, nos acompanhe. Eu sou o @LitoAguiar, todas as redes sociais. Você também pode acompanhar as redes sociais do programa, No Fim do Dia, @No Fim do Dia. Você pode procurar em todas as redes sociais e você também pode, todas as postagens têm a divulgação das nossas redes sociais. O podcast ele vai ao ar no YouTube, Spotify e Apple Podcast, beleza? Seguindo meu compromisso com vocês aqui de trazer temas e pessoas extremamente relevantes para o nosso ecossistema, e essa palavra é chave para o nosso episódio de hoje, ecossistemas. Eu trouxe o cara aqui que, olha, esse cara, acho que nós já estamos conectados aí pouco mais de um ano, mas eu já sigo ele, ó, já faz uma cara, acompanho a trajetória dele como um todo. Como profissional, ele é uma pessoa que eu admiro pra caramba, ele tem uma trajetória fenomenal, como empreendedor. Então teve diversos desafios que ele enfrentou, ele tem um storytelling maravilhoso, que só com o storytelling dele a gente já consegue aprender muita coisa. Mas ele é um cara muito mais do que um empresário de sucesso, é um cara que, me permita aqui, é um cara de um coração gigante. Então eu acho que muito acima do empresário que a gente está falando aqui, a gente está falando com um ser humano com um coração absurdamente gigante, e eu acho que é aí que a gente aprende muito mais com ele. Felipe Bento, CEO da Atomic, tá bom assim? Maravilhoso. Eu falo assim, o dia que eu estiver triste, eu vou gravar um podcast com o Lito para ele me apresentar. Irmão, tamo junto, tá? Obrigado por estar aqui. Casa nova, tu esteve na outra casa comigo lá, então estreando aqui na casa nova. Primeiro de vários podcasts, com certeza que a gente vai gravar aqui, vai ser sempre um prazer estar contigo. Muito obrigado por você. E outra coisa, nós estamos na casa dele. Estamos gravando aqui, esse estúdio que a gente está gravando aqui é dentro da Atomic Group, né? Então, obrigado por ceder o teu espaço para a gente vir aqui na tua casa gravar esse conteúdo contigo. Cara, é sempre um prazer estar contigo. Falo que a nossa conexão é muito mais do que negócios, né? De valores e de princípios. Então, o que você me chamar, eu tô dentro. É um prazer estar contigo, ser parceiro desse projeto. É um prazer receber você aqui na nossa casa. É um prazer construir com você dentro do nosso ecossistema. Tamo junto, Lito. É um prazer estar aqui para falar com a tua audiência. Muito legal. E obrigado também pela tua participação no nosso evento de lançamento, né? Esqueci de falar isso na abertura, né? Você esteve lá no nosso evento de lançamento, lá dentro da Record. Muito obrigado por estar lá com a gente. Foi um evento muito bacana, muito marcante, assim, pra gente. Mas bora lá, bora conversar. Irmão, eu quero abrir aqui e falar sobre expansão de negócios. Eu acho que o meu propósito com um programa, um podcast, colunista e tudo mais, é sempre um compromisso em ajudar, em fomentar o nosso mercado para ele expandir. Os empresários conseguirem evoluir o seu negócio, expandir os seus negócios como um todo. E tu é mestre nisso. O que você fala, o que você ensina,
é bastante importante, tem bastante valor para o nosso ecossistema como um todo. Então, eu queria abrir esse papo nessa discussão em cima disso, né? Sobre expansão de negócio. Principalmente, a gente falando de um ano, contextualizando, a gente falando de um ano conturbado, né? Muitos estão com medo ainda, né? Apesar de nós estar quase no meio do ano, mas muitos estão com medo, né? Desse ano ainda, né? Segundo semestre. Estamos à beira da Copa do Mundo, né? Nós temos eleições, né? Tributação, enfim, tem uma bagunça no nosso mercado. Como é que você vê o ambiente para expansão de negócio? Boa. Gente, vocês dão uma aguinha para mim? Só para cortar aí, tá, Marquito? Obrigado. Eu bebo muita água. Legal esse tema que você falou, vou responder. Obrigado, tá? Cara, expansão de negócio. Primeiro que a expansão, ela veio de um desafio que eu passei, né? A minha primeira empresa, eu não sabia vender. E ao não saber vender, ela ficou pequenininha, ficou mirradinha, né? Então, para mim, expansão é uma coisa essencial para toda empresa. Que se você não está crescendo, você está morrendo. E por que isso? É uma frase que o pessoal repete, mas às vezes a gente não para pensar o porquê que essa frase é tão impactante. Porque pensa o seguinte, se você não está expandindo, você não está criando oportunidade. Você não está criando oportunidade, não está criando valor no mercado. Então pensa o seguinte, as pessoas excelentes, boas, que você vai formar dentro da tua empresa, você vai conectar junto com o teu negócio, seja teu cliente, seja o teu colaborador, seja o teu parceiro, se você não liderar uma expansão de negócio muito bem feita e constante ao longo da tua vida, você não tem um negócio. Você vai estagnar. Uhum. E aí você vai ficar só com o resto. Entende? Então, a expansão é mandatória. Você precisa expandir. Expandir quer dizer criar mais valor. E criar mais valor cabe mais gente boa. Uhum. Aumenta o teu propósito. Então, como é que você começa a expandir? Você tem que ter um propósito massivo transformador. Propósito massivo transformador. A empresa, ela tem uma razão social de existir, né? Às vezes a gente acha que a razão social é só uma questão que a gente coloca e escolhe lá para o contador quando ele vai abrir a nossa empresa. Caramba, que reflexão que tu me trouxe agora, irmão. A razão social. A razão social da empresa. É isso, cara. Então, o empresário, ele tem que entender o papel dele. O papel dele não é só para alimentar a sua família, isso faz parte. O papel dele não é só ganhar uma grana, ele não é para gerar um emprego para ele. Porque senão é muito risco e muito caro se você fica com essa mentalidade. Então você precisa entender que ao empreender você precisa pensar em expansão. E uma outra coisa mandatória para a expansão é o equity, né? Muita gente não está preparada para falar sobre equity. Por quê? A mentalidade. Mentalidade Educação. mesmo. Educação, né? Então, se a gente for pensar assim, ó, a maioria dos empresários, pesquisas dizem que é por necessidade. Por necessidade, porque de repente eu não me adequo ao mercado e aí eu vou criar um trabalho para construir uma renda. E aí você fica só naquela primeira camada do salário, entende? Então, seu prolabore ou começa a misturar lucro e etc. Quando a gente fala de equity, a gente está falando do seguinte, empreender é uma missão mesmo, é um exercício de alta performance para você conseguir ter sucesso. Afinal, como você falou, estamos num país de muitas oportunidades, mas de muitas oportunidades. Assim, eu só encontrei mais oportunidade na China. Pô, mas aí... Porque tem né, da população. Mas aqui é um país de dimensões continentais, é um país que ainda tem seu atraso, mas que tem muita gente boa, muito talento, capital disponível, tem segurança jurídica, tem a questão de corrupção, mas tem muita oportunidade. Uhum. Então, para mim, a expansão é mandatória quando você pensa em equity. Equity, o Flávio, né? O Flávio, né, um dos sócios nossos, Flávio Augusto, ele tem uma frase que é muito impactante e que geralmente eu repito, porque ela faz a gente refletir. Ele diz que o lucro é a gorjeta do empresário. A verdadeira riqueza é o equity. Pô, peraí, mas vamos tentar
Abre. Materializar mais? Abre esse conceito. Vamos aí. lá. Imagina que você conseguiu uma empresa de 5 milhões de reais por ano. Já é né? Tá no começo de uma média empresa. Né? Já começou a entrar lá no IBGE na faixa das médias empresas. 5 milhões de reais. Você já construiu um negócio de alguma relevância. Se você tem uma margem de 20% a 30%, vamos colocar 20%. Vamos colocar 30%. 30% é uma margem excelente, né? Hoje. Então, 5 milhões, 30%, a gente está falando aí de 1,5 milhão por mês, por ano. 1,5 milhão por ano. Óbvio que você tem que reinvestir, né? De repente, você reinveste 50% e você distribui 750 mil por ano. Além do seu Prolabore, é um bom salário. Perfeito? Dá para resolver algumas coisas na vida. Dá. Né? Você já ganha mais do que a média da população. Mas, se você constrói algo de valor que não depende de você, que está sempre em expansão, com previsibilidade, com processo, com time, com cultura, com produto inovador e etc., você pode adiantar 10 a 20 anos. Desse resultado. Desse resultado. Então, eu estou falando que eu consigo ali 15 a 30 milhões de equity. Com uma empresa que fatura 5. Você percebe? Óbvio que pode ser que você precise esticar um pouquinho mais o crescimento, mas você já ter um plano para expandir e uma previsibilidade de expansão, e você está sempre com esse ímpeto da expansão, a pessoa que vai comprar, ela vai comprar o plano, a estrutura que está expandindo. É igual carro. É igual um prédio. A empresa é um ativo. Então, pensa assim, ó, o carro. Se eu deixo ele todo bagunçado, com documento atrasado, com batidinha não sei o quê, sem fazer manutenção, sem nada, quando você vai vender esse ativo, ele está valorizado ou desvalorizado? Não, está desvalorizado. Agora, se você mantém tudo em dia, tá tudo certinho, você cuida bem desse ativo, na hora que for vender, ainda você dá um tchan nele, né? Bem bonitinho, mesmo com foto profissional na mão de alguém que sabe vender, vai ser um bom valor ou não? Vai ser um bom valor. Um prédio, mesma coisa, né? Um ativo, uma casa, um apartamento. Dependendo da região, dependendo, né, de como você tem a estrutura, a reforma, a área de lazer e tudo mais, o condomínio, a estruturação, tudo isso, o terreno. Pensa nisso. O terreno onde você está. Então, isso é um ativo. O patrimônio valoriza de acordo com o que você cuida. Né? E aí, olha que interessante. É interessante que não adianta você só colocar um prédio, né? Você precisa cuidar do ecossistema em volta. Olha que interessante. Imagina que você tem no prédio numa região maravilhosa. Eu não sou o cara de imobiliário, mas eu estou me aproximando tanto do mercado imobiliário, estou investindo em imobiliário, tenho mentorado que eu estou gostando de fazer analogia com prédio. Pensa assim, ó. Você escolheu uma excelente localização, tá? Que tem um plano, diretor e assim por diante. E aí você construiu. Só que você começa a ter uma negligência na hora de administrar o condomínio. Você começa a atrair gente que, de repente, não é para morar ali. E aí o nível começa a baixar. E aí você, em volta, também não tem um papo junto com a prefeitura, junto com os empresários. A associação ali do bairro. Exato, para criar né, componentes ali de comércio, de boas escolas, ou né, um bom ambiente na redondeza. O que acontece com o teu patrimônio? Desvaloriza. Desvaloriza total. Então não está só sobre a gestão ali do condomínio, está sobre como você tem essas relações entre as entidades. Essa analogia que você fala falando de imobiliária, ela também funciona da mesma forma para a empresa? Para os negócios, óbvio. É... Vou dar um exemplo. Isso, me dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Isso. Ecossistema de tecnologia que a gente está inserido aqui. Né? Então você tem as iniciativas do governo, o desenvolvimento das universidades, né? Uma associação de classe, né? De segmento. Você tem o capital que é investido, você tem os eventos, você tem as conexões, você tem a cultura de colaboração. Isso influencia diretamente meu equity. Meu valuation. O ambiente onde a sua empresa está inserida. Tá? O ambiente. Tá. Óbvio que você pode ter um negócio. O equity, ele não é sobre o ambiente. O equity é sobre o seu ativo, a sua empresa. Tá bom. O que vai compor ali?
né, que faz parte do teu negócio? A tua base de clientes, a qualidade da base de clientes, o teu produto, a tua propriedade intelectual, o teu time, a tua cultura, a tua organização, o teu processo, a sua tecnologia, tudo isso, o teu modelo de negócio, como é que você faz as parcerias, como que é a sua linha de receita, quais são os unit economics, ou seja, como é que essa máquina gera uma grana de forma que dê ROI para o capital investido. Tudo isso valoriza o ativo. Porém, pensa assim, ó, uma baita de uma equipe maravilhosa, num ambiente onde você está isolado dos hubs de inovação, você não tem acesso a evento, os seus colaboradores estão distantes. Como é que você paga essa conta sozinha? De educação, de colaboração, de investimento. Então, você pode ter um ótimo plano, uma ótima equipe, e você está isolado do ecossistema. Você está entendendo? Entendi. Então, você vai ralar muito mais. É praticamente impossível você conseguir prosperar num ambiente como esse. O ambiente, ele me ajuda na expansão. Ele vai me auxiliar, é um elemento fundamental para me ajudar na expansão. O ambiente, ele te ajuda em tudo. O ambiente, ele te ajuda em tudo. Então, você tem que escolher muito bem seu ambiente. O ambiente transforma, né? O ambiente muda tudo, né? Que é um dos livros que a gente tem com autoria. Então, a gente está falando de expansão, cara. Expansão é mandatório. Expansão é mandatório para você ter gente boa, para você agregar valor, para você estar sempre em crescimento. É mandatório para você ter um espírito sempre, né, de construção. E eu gosto muito de falar de ecossistema, inclusive cultural. Porque pensa assim, ó, vamos fazer essa reflexão aqui, ó. Você sabia que aqui na América Latina se fala mais em conquistar do que em construir? Conquistar ao invés de construir? É mesmo? Eu conquistei mercado, eu conquistei o segmento, eu conquistei o prêmio, eu conquistei uma carreira, eu conquistei. A palavra, ela muda. Quando você vai para países mais desenvolvidos, a palavra construção é mais forte. É mesmo? É. Porque conquistar quer dizer tirar do outro, muitas vezes. Vai mais para a escassez. E vem da cultura nossa. Nós somos conquistados. Entende? Tem uma analogia de batalha, né? Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, é construção. Construção de valor. É um novo território, onde a gente vai aportar muito, a gente não vai extrair. Pensa, aqui foi extração. Colônia de extração. Até se usa muito até em clientes, né? Então, te usa muito a questão de desenvolvimento de clientes, não conquista de clientes, né? Tá entendendo? Então, o construir valor tem a ver sobre isso. Então, basicamente, cara, assim, ó, a expansão, ela tem que ser a expansão do propósito massivo transformador, da razão social de existir, do impacto gerado, do servir. E isso vai ser refletido, obviamente, na atração de mais monetização e mais capital para você retroalimentar essa máquina boa. Então, se for uma empresa boa, ela merece estar lá, fazendo bem para a sociedade. Uma empresa que tem tudo redondinho, tem a máquina, fez o by the book ali, né? Então, fez ali a maquininha de vendas, fez as aquisições, está rodando 100%, mas tá no meio do deserto, não está conectada com ninguém. Aí, ela tem uma probabilidade extremamente mais baixa de expansão? Quando a gente fala de ecossistema, sim, mas pensa assim, ó, uma empresa ela nunca consegue ser isolada, porque se ela já conseguiu a máquina de vendas, já tem o produto, ela já bebeu está em algum crescendo, lugar. Ela precisou de ajuda de um monte de gente, certo? Certo. Ela precisou de ajuda, o próprio fundador precisou de ajuda para estar ali, sim. Apoio de amigos, família, às vezes, as primeiras pessoas que acreditaram na ideia, o contador que tem o conhecimento técnico para abrir a empresa, o advogado que fez o primeiro acordo, né? Os primeiros clientes que acreditaram no produto, o primeiro time. Então percebe que ninguém é isolado. Todo mundo precisa das pessoas, entendeu? Só que pode ser que você chegue num limite. Aquela teoria do abismo, onde muitas empresas só conseguem dar os primeiros passos e depois elas não conseguem ir para mercado, porque se você tem uma boa rede de relacionamento, você consegue um aportezinho da família, você consegue os primeiros clientes, você consegue. Agora, se você não tiver valor de verdade, gerando valor de verdade, você não consegue ir a mercado.
Atrair os que você não conhece. Construir uma credibilidade no mercado. Percebe? Então, ninguém está isolado. É só nosso nível de consciência que a gente precisa entender que a gente nem veio ao mundo sozinho. É só isso. Porque o problema é o seguinte, cara, aí entra a armadilha do ego, né? É que quando você dá muito certo, você acha que é invencível e que você não precisa das pessoas. E aí que é o princípio da queda, né? A arrogância é o princípio da queda. Então, quando você acha que você não precisa de ninguém, você tá prestes a cair. Porque você para de aprender, você para de receber feedback, você começa a se ofender. Teve até um caso. Se afastam, teve né? até um caso que viralizou na rede social esses dias, que a gente não precisa bater, mas é sobre isso. Né? Quando você fala assim, os maiores empresários, os melhores empresários, eu parei de medir. Eu parei de medir o meu impacto por isso, por faturamento. Né? As pessoas justificam, por que você é a melhor pessoa? Porque eu tenho o maior faturamento. É isso. Se o faturamento ele é fruto de uma máquina muito bem construída, que tem sistemas, que tem pessoa, que tem cultura, a qualidade desse crescimento, legal. Aí o faturamento é uma métrica importante. Mas você pode sustentar um faturamento. Quantos caras a gente já viu que estavam no topo lá, junto com o presidente, não sei o quê, vendendo ilusão, e daqui a pouco tá na prisão, e daqui a pouco tá no... Por isso que eu falo da ambidestria, né? A gente estava falando no pré aqui sobre a ambidestria, né, Lito? Sim. A ambidestria é o ser e o parecer ser. Uma das ambidestrias. É você ser bom. O que é você ser bom? O que é você ser bom como empresário, como uma empresa? É você estar cumprindo o seu propósito, a sua razão social. Isso é o ser bom. Repete o ser bom, que isso é legal. Repete. É você estar cumprindo o seu propósito e a sua razão social de existir. Quer dizer que é uma ONG, é um terceiro setor? Nada disso. Mas quer dizer que o lucro não é o fim. O lucro é o meio. Toda vez que você coloca o lucro como um fim, você vai cair no engano. Mas é uma coisa que precisa, como tu falou, né? Até no pré aqui que a gente estava falando. É uma coisa que tem que ter uma intensidade igual, né? Então eu tenho, parecer ser. Eu não posso só parecer ser. Você tem que ser. Eu preciso ser, né? Realmente, de fato, ser. E pensa nisso. O que é mais fácil hoje com as redes sociais, com a comunicação? Parecer ser ou ser? Parecer. Parecer está muito mais fácil. E o ser? O ser, ele envolve você passar por um processo de aprendizado. Então, enquanto a internet, a tecnologia, ela é exponencial, o ser humano, ele não é exponencial. Não, ele é o gargalo, normalmente. Ele é linear. Então, assim, não existe nada... Não quer dizer que... Vamos lá, vamos corrigir aqui um conceito, tá? Não quer dizer que o ser humano não possa fazer coisas impressionantes em menos tempo do que a maioria. Pode. Porque a única coisa que distorce o tempo é a intensidade. Certo? Certo. Se você treinar muitas horas, se você repetir por muitas horas, se você se aplicar por muitas horas, você vai ficar bom. Sim. E se você conseguir fazer o seu time fazer isso também, e os seus parceiros, e os seus clientes, e você conseguir ser essa máquina de empilhamento de energia, você vai conseguir. Você vai atrair capital, você vai atrair atenção, você vai. Sim ou não? Você vai. Claro. Afinal, tem gente que consegue lá nos 9, 10 anos, que geralmente é uma das rotas, né, do investimento mais agressivo. Você consegue. Entende? Então, você vai para o Venture Capital, por exemplo. Geralmente é 9, 10 anos. Você tem uma injeção de capital num time muito bom, que consegue construir uma máquina muito boa, conquistar um determinado mercado, sair na frente com uma ideia mais inovadora. Mas esses 10 anos... É 10 anos, cara. É 10 anos. É aquela coisa que a gente fala, o cara teve sucesso. Mas você tem que ver todo o contexto. Toda a construção, né, irmão? Eu gosto de perguntar para os empresários o seguinte. Gente, pensa 10 anos atrás. Onde é que você estava? Nós estamos gravando esse podcast em 2026. Onde é que você estava, Lito, em 2016? 2016? Cara, 2016 eu estava focado no mercado de saúde. Eu trabalhei muitos anos no mercado de saúde.
Mercado de saúde. Você já tinha empresa? Já, desde 2004, minha 2004 já tinha empresa. De lá para cá, você aprendeu muita coisa? Absurdamente. Conquistou muita coisa? Também, bastante. Nossa. Então você imagina daqui 10 anos. A gente geralmente subestima o que a gente pode conquistar no longo prazo e superestima o que a gente consegue conquistar no curto prazo. Uhum. E aí entra o descasamento da expectativa e da frustração, da realidade. A diferença, né? Da expectativa e da realidade é a frustração. E hoje, Bento, trazendo um pouco da tecnologia, eu vou tentar misturar um pouco aí a tecnologia no teu conceito. Por quê? Eu vejo muitos empresários que depositam, principalmente pelo advento da IA hoje, que a gente... Tudo é IA, né? Tudo é IA e tal. E as pessoas, muitos empresários, eles apostam a expansão dos seus negócios em tecnologia. Então, agora eu contratei um moleque aqui que vai fazer agente de IA, que ele vai automatizar minha empresa toda, agora eu vou expandir. Agora eu consegui contratar o CRM XY, agora eu vou crescer. Agora eu consegui botar a tecnologia WYZ, eu vou crescer. Né? Como é que é essa relação entre assim, a tecnologia realmente ela expande negócios, mas a gente está falando muito de mentalidade. Então, como é que a mentalidade e a tecnologia elas se casam para realmente gerar um resultado de expansão significativo para a empresa? Eu gosto de falar o seguinte, cara, você só expande venda do que você consegue escalar entrega. Você só escala a venda daquilo que você consegue escalar a entrega. Então pode ser que uma tecnologia é uma habilitadora de escala. Pode ser que sim, tá? Mas eu gosto sempre de pensar o seguinte, a estrutura ela tem que correr atrás da expansão. A expansão ela nunca está pronta. Ela nunca está pronta em que sentido? Nunca acaba? Ela nunca é total organizada e total planejada e total suficiente. Você não existe. Isso não existe. Não existe. Não existe. Ó, pensa nas coisas mais massivas, assim, ó. Um dos casos mais massivos que a gente teve distribuição nos últimos tempos, né? Além das redes sociais e tal. OpenAI, ChatGPT, pô. Disruptivo. Mudou o mercado. Você acessou a primeira versão do ChatGPT quando veio a público? Acho que sim, não lembro. Acho que sim. Era horrível. Era muito ruim. Era horrível. Alucinava. Era podre. E era base antiga, né? Aí tinha... Comparado que é hoje, ele só respondia perguntas até determinado tempo. Era quase inútil. Era uma vergonha. Mas olha que interessante. A partir do momento que você botou na mão do povo, você conseguiu treinar o modelo. E aí você tem a estrutura correndo atrás. Você entendeu? Então, minimamente, aí vem os gargalos todos. E aí gargalo cara, agora o negócio massificou total, eu não tenho poder computacional, aí tem o negócio da NVIDIA, aí você vai... Ou seja, você sempre vai quebrando barreiras e organizando a sua estrutura para você conseguir ser suficiente para suportar a expansão. Mas nunca o contrário. Você nunca vai ver assim, um negócio baita estruturante tendo uma força para empurrar uma expansão. É pelo contrário. Entendi. Entendeu? Não tem caso onde você tem uma massiva estruturação esperando por uma expansão. Isso é queimar dinheiro. Até porque se você estrutura muito antes de estar expandindo, você está com dado defasado. Você não sabe o que o mercado precisa, o que o cliente precisa. Você está desenvolvendo muito produto, muita estrutura, muito time, sem de fato estar no terreno. Você está só no mapa. Só no campo das ideias, você né? Tá no da mapa. estratégia, né? Cara, tecnologia é uma coisa, por exemplo, a turma fala assim, ó. Cara, agora com Vibe Coding, com Lovable, com não sei o quê, agora eu vou fazer tudo. E aí você tem 1 zilhão de coisas criadas. Mas não saem não consegue 2, 3, 5, 10 clientes e vai ficar mirrado. Você tá entendendo? Eu acho que as pessoas, os empresários, eles tem muitos empresários cometendo esses erros de foco. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Isso, se você for lá atrás, quando o surgimento da internet e tudo mais, sempre foi assim. Mas que as pessoas não buscam as questões teóricas, as questões de desenvolvimento mental e tudo mais, para saber utilizar de forma correta os adventos tecnológicos que aparecem para nós.
Como um todo. Então, a IADA, que seja, enfim, todas as facilidades que existem, né? As pessoas, elas sempre depositam na tecnologia aquele... A esperança. A esperança, exatamente. A palavra é essa, a esperança. E aí, cara, eu vou ser ousado agora no que eu vou falar aí, ó. Vou ser ousado no que eu vou falar, porque a galera... isso é no intuito de ajudar, tá, gente? O intuito do programa é isso, ajudar... Desmistificar as coisas. Né? Falar real. No Porque, fim do assim, dia é sobre isso. No fim do dia é isso. Porque no fim do dia... galera, o que a culpa acaba sendo do governo. Uhum. A culpa acaba sendo da plataforma que não funciona. Uhum. A culpa acaba sendo do profissional. Porque daí eu tô terceirizando a culpa. É uma proteção do ego. Não é? O ego, a identidade, o ego, o eu, é uma proteção, né, cara? Toda vez que você terceiriza, você tá dizendo o seguinte, cara, é mais confortável mentalmente eu achar que o problema tá fora do que tá dentro. O problema é que esse conforto imediato de terceirização do culpa, ele vira um veneno. Uhum. Porque vira uma maneira de você rodar e de funcionar. E você não vai resolver o problema. Porque geralmente o problema está dentro de você e a solução também. Uhum. Na verdade, tudo, né? Se tu for ver, tá tudo dentro de você, né? Entendeu? Então, assim, encarar a realidade. Cara, tá difícil, eu não tô conseguindo. Eu tenho sempre os meus 50%. Pode ser que eu escolhi o time errado, que eu escolhi o parceiro errado, a tecnologia errada. Pode ser, mas faz parte do processo. Uhum. Mas quem escolheu? Quem comprou? Eu gosto de uma frase também, que também algum podcaster aí que eu não vou saber. Aí, se alguém... Você consome bastante, né? Eu consumo muito. Então, algum podcaster aí falou e aí se identificar, fala aí, comenta aí. Mas fala assim, cara, nós estamos exatamente no local onde as minhas escolhas me trouxeram. É isso. Então, se eu estou aqui... Isso é fruto das suas escolhas. Fruto das minhas escolhas. O livre-arbítrio é isso, né? Então, se eu estou aqui, o único culpado de estar onde eu estou sou eu mesmo. A gente é o nosso maior inimigo. Nós somos Se a gente conseguir domar... A gente se sabota, né? Se a gente conseguir ser o nosso maior amigo... Boa. Aí ninguém para a gente, né? Bento, me explica um pouco melhor. Eu quero entender um pouco mais a ambidestria. Duas coisas. Uhum. Eu quero entender um pouco mais a ambidestria. Boa. E eu quero entender melhor o teu ecossistema. Maravilha. Cara, ambidestria, pensa que é você... A ambidestria, se a gente for pensar, a gente que é um país do futebol, inclusive estamos em clima de Copa, né? Um jogador Rezando, ambidestro... Né? É um jogador que consegue jogar com as duas pernas, né? Eu sempre gosto de fazer uma dinâmica com a turma. Turma, você que está assistindo aí, pega uma caneta. Se você é destro, tenta escrever no canhoto. Tenta de verdade. Se você é canhoto, tenta escrever com a mão direita. Você vai ver que é mais lento. Você vai ver que dá uma vergonha da sua produção ali, da letra. Você vai ver que várias coisas vêm à tona, tá? Mas se você conseguir... Se a gente faz tanta coisa usando uma mão dominante, imagina a gente ter as duas mãos. Cara, a gente dobra. Se a gente usa uma parte do cérebro como dominante, imagine a gente acessar a segunda parte do cérebro. Na empresa, a ambidestria ela ganhou força com a exploração e a explotação, falei para você. Então, assim, a capacidade de inovar e, ao mesmo tempo, se tornar eficiente no nosso core, no nosso núcleo do negócio, naquele motor 1 principal. As empresas que conseguem prosperar ao longo do tempo, elas têm essa habilidade, essa ambidestria. Porque inovação depende de experimentação. Aqui, na eficiência operacional, você precisa de processo, você precisa de dados, você precisa de decisão, você precisa... são coisas diferentes. Aqui você tem muito mais criatividade e risco. Aqui você tem muito mais mitigação, processo e planejamento. Perfeito. Percebe? Uhum. E tem pessoas que têm uma zona de talento pela tua criação, pelo teu repertório, pelo teu desenvolvimento, mais para um lado, mais para o outro, tá? Agora, eu gosto de falar de muitas ambidestrias. A ambidestria, por exemplo, da expansão, que a gente está falando, da estrutura. Se eu só expando, eu trago o caos, porque a expansão gera movimento e gera essa desorganização temporária, assim como a inovação também. Uhum. Né? Agora, a estrutura, ela gera essa organização. E muitas vezes ela trava a expansão. Se você não souber orquestrar muito bem essas energias, irmão,
Se você coloca muita gente de estrutura, muito foco em estrutura, muita voz de estrutura, muito poder na estrutura, muito investimento na estrutura, a expansão vai sofrer. Perfeito. Se você coloca muita energia na expansão, a estrutura vai sofrer. E uma empresa que só expande, que só tem causa, ela não sustenta. É um balde furado, é uma queima de reputação, é uma queima de capital, é um burnout eterno. Agora, uma empresa que só tem estrutura, ela é uma empresa estagnada, obsoleta, burocrática, lenta. Ela vai morrer por um outro veneno. Entende? Entendi. Então, você precisa ter essas duas energias, esses dois sistemas rodando de forma simultânea. E mesma intensidade, ou não? E aí, obviamente, você pensa que a intensidade é uma coisa de orquestração. Então, dependendo do tempo... Pensa na Fórmula 1. Eu gosto de fazer analogia de Fórmula 1. Adoro. Pensa. Cara, dependendo do contexto, do seu adversário, da curva, do terreno, do tempo, do vento, da chuva, você vai ter mais energia. Agora, do carregamento da bateria, você vai pisar mais no acelerador. Então, o dono, ele precisa ser o orquestrador das energias. E, às vezes, é dizer não. Eu gosto muito por exemplo, a gente viveu bastante a escola da RD, que trouxe também do Vale do Silício outros aprendizados, né? Onde trimestralmente eles faziam apostas. Então, turma, esse trimestre nós vamos investir mais aqui no nosso produto. Tá? Então, área aí de expansão, vendas e tal, não sei o que, CS vai ficar tal. Ô, turma, esse trimestre nós vamos... É mais estruturação área de vendas. Nós precisamos expandir novos canais. Então, o produto vai ficar um pouquinho para trás. Por quê? Porque o capital é limitado. Porque, apesar de eles terem bastante investimento, o capital é limitado, a atenção é limitada, a energia das pessoas é limitada, o talento é limitado, tudo é limitado. Tudo é limitado. Nós trabalhamos com insumos e coisas limitadas. Perfeito? Então, perfeito. O gestor, o líder, ele precisa orquestrar. Tá? Então, ambidestria, para mim, é mandatório. Se você quiser crescer e se você quiser ter uma perenidade e um impacto. E você vai... Posso dar spoiler? Vamos. Tipo, tu vai trabalhar isso no evento que você vai fazer agora, né? Então, dentro desse evento, que isso... Explica um pouquinho. Aí tem o AGC, né? E tudo mais. Explica o evento, explica o AGC um pouquinho. Que tem a ver com isso, né? Tem a ver. Contar um pouquinho, então, minimamente 1 minuto, a nossa história e por que o ambidestria é tão importante pra gente, fez a gente chegar onde a gente chegar e por que a gente tá chegando, tá trazendo pros empresários, porque eu acho que é isso, né? Bora. Você tem que parecer ser, mas você tem que ser antes. Sim. Então, como é que a gente foi? Boa. Pensa o seguinte, cara, agência de marketing digital, foi a primeira, né? Você tem uma assessoria também. Tem. Né? Cara, eu saí como executivo da Record TV, uma empresa bilionária, maior, né, o segundo maior canal de comunicação da América Latina, grupo empresarial de comunicação. E aí aprendi tudo sobre gestão entre empreendedorismo, equipe, inovação lá dentro. Quando eu fui empreender, eu fui abrir uma agência de marketing digital. Cara, não sabia vender. Minha empresa sofreu por conta disso. Aí eu quis aprender a vender. Fui ler tudo de vendas e fui vender, porque venda é igual carro, né? Não adianta você fazer só a aula no simulador, você precisa ir para a rua, né? É na rua que aprende. Não adianta só no manual aqui, né? Adianta, você tem que ir lá na rua. Então eu fui. E ao ir para o mercado, eu aprendi, cara, a empresa, se não houver vendas é o coração do negócio. Para vender, não é só a técnica de vendas. É entender de gente, de canal, de segmento, de produto, de narrativa. Porque você vende para o time, você vende para o investidor, você vende para os clientes, você vende para os parceiros, você vende para os sócios, você vende para todo mundo. Então, você tem que saber vender. E vender é basicamente resolver um problema, uma dor ou um desejo. É você conectar esses dois pontos. Então, fiquei muito bom em vendas. E aí eu fui abrir uma empresa de representação de software. Porque se eu quisesse fazer as duas coisas, não ia ficar bom numa. Porque pensa assim, eu quero desenvolver produto. Eu tenho que ficar bom em engenharia, em tecnologia, em produto. Você precisava focar. E aí no começo eu falei, cara, então eu vou pegar um produto. Não é o melhor do mundo, mas tem uma oportunidade no mercado. E eu vou conectar essa oportunidade com o mercado. E aí a gente foi pro YouTube, rebentou. Top 1 global de vendas,
né? Algumas pessoas já conhecem a nossa história, no ecossistema do Bittrex 24, que é uma empresa russa, um software de tudo em um, com CRM, né? Você foi para lá, né? Dar uma palestra. Eu fui para lá dar palestra e tudo mais. Beleza. Cara, então aprendi a vender. Boa. Só que aprender a vender, você tem um limite. Quando você vai começar a entender o seguinte, cara, eu não sou dono da propriedade intelectual do produto, então eu vou ter um limite. Eu vou ter carteira de clientes. E quem for me comprar, se um dia for me comprar, por mais que eu possa ter uma expansão, um time, uma governança, uma estrutura, uma cultura, talvez não vai me pagar os 10, 15, 20 anos que eu estou querendo. Talvez não. E eu fico frágil. Então, eu comecei no ambiente de Floripa a entender o mercado de SaaS. Falei, pô, eu já vendo, sou muito bom em vender software. Por que não ter o meu? Aí eu precisei montar um time de produto. Só que eu cometi erros como empresários cometem, né? No início de jornada, ou na primeira jornada. Que foi tentar misturar essa nova empresa com a empresa core. E aí aqui, ó, pensa na natureza. Aqui eu tenho muito personalização, serviço. Por mais que eu tinha uma escala, é o atendimento, né? A empresa, geralmente, ela tem 3 DNAs. Você já ouviu falar sobre isso? Não, explica pra gente. Primeiro DNA é inovação de produto. É aquele produto de ponta. Pensa uma empresa muito forte de produto. Uma Ferrari, por exemplo. Né? Produto, marca, é isso. Ou ela vai ter um DNA de servir. E o DNA de servir, muitas vezes, é a empatia, a comunicação, a experiência, a customização. Servir. O outro é um DNA de eficiência operacional. Cara, eu sou uma maquininha de repetição. Um McDonald's da vida. Sim. Certo? É uma processinho, fábrica. É a fabriquinha de salsicha. Entra ali, papum, papapá, escala. Então, você tem que saber os DNAs. As 3 empresas podem ser vencedoras, mas você precisa saber. E, geralmente, é o time fundador que tem um desses DNAs. Quando eu faço a mentoria com os empresários, eu procuro entender de história. Porque, geralmente, isso veio formado de casa, do comportamento, dos ambientes, do que ele sabe fazer. Você tentar transformar um cara muito bom de serviço e um cara muito bom de produto, vai dar um pau. E aí, o que eu tive que fazer? Eu contratei um time e a gente separou. Eu tentei misturar no começo, mas são 2 cabeças. Aqui eu precisava muito de produto, desenvolvimento de produto. Aqui eu precisava muito de serviço. Então a gente separa. E para separar, cara, você tem que ter um dono, você tem que ter um caixa, você tem que ter KPIs, né? Vou dar um exemplo ali. A gente procurava o break-even e a gente procurava uma recorrência e uma adoção da nossa tecnologia. Aqui eu procurava mais a margem, o lucro do projeto. Você tá entendendo? Eram KPIs diferentes, estilos de liderança, estilos de time diferentes. Então, isso também é ambidestria. Olha que legal. Enquanto eu estou inovando aqui, com uma outra cabeça, um outro modelo de negócio, aqui eu estou protegendo o core. E esse core financia a minha... Então, foi um outro tipo de ambidestria. Entendi. Aí, vamos lá. Legal. Nós somos boa revenda. Agora nós temos um produto que foi para 65 países, mais de 1.200 clientes B2B, tem vários parceiros. Cresceu através de um outro canal... Marketplace, mais PLG e tal. Beleza. Empresa nos Estados Unidos, tá? Agora chegou um ponto aonde eu falei assim, cara, beleza, nós temos uma representante, nós temos uma tecnologia. Como é que eu vou replicar isso aqui? Ué, eu não posso operar tudo. Eu preciso de mais sócios operadores. Eu preciso pegar times bons de engenharia de produto, distribuidores bons e unir essas 2 pontas. E aí surge, a gente se conheceu, acho que nessa época, da Atomic Ventures. A Atomic Ventures, nós plugamos essas 2 coisas. Então, times bons de produto e engenharia com times bons de distribuição, tá? Ou empresas boas de distribuição. E aí nasceu uma tese que é o nosso canal For Equity, né? Que nós estamos desenvolvendo e testando. Isso é uma coisa de longo prazo. Só que pensa no seguinte, no posicionamento, Lito. Eu era o cara do Bittrex 24 do serviço, que, por algum acaso, soube ser dono de uma empresa SaaS, empresa americana, que hoje está avaliada em 9 dígitos, bootstrapped. Nossa. Legal. Agora eu estou me envolvendo numa Ventures. Cara, não entendo nada de Ventures, mercado capital, porque eu não captei. Aí eu comecei a aprender com a turma do mercado, fomos nos aproximando do mercado. Hoje a gente está negociando as empresas, né? Só que eu precisava de um funil
uma construção de autoridade, uma nova autoridade para os meus próximos 12, 15 anos, que a gente tem isso também, né? Você é um cara que também tem uma idade, né? Você não é mais novinho, Sim. apesar de estar forte, estar com energia, de cuidar bem do corpo. Quando a gente passa dos 40 anos, a gente, no nível de consciência de Barrett, a gente começa a ter uma coesão interna sobre o que a gente pensa, fala e faz, e nós queremos deixar mais serviço e legado. É 42 anos ali, quem acredita nos setênios, né? E eu comecei a passar por isso. Falei, cara, beleza, então as duas empresas já estão aqui, eu tenho uma força diferente nelas, eu já não preciso operar, mas eu preciso ter a visão, eu preciso cuidar, é patrimônio, eu sou acionista aqui também, eu sou conselheiro, eu sou o cara da visão. E aí eu precisei construir uma nova estrutura, que é o Atomic Growth Club. Mas antes do Atomic Growth Club, eu precisei pavimentar. Então, eu peguei tudo que eu fiz de BR24, tudo que eu fiz da Core agora e da Ventures, como é que eu penso o negócio, e eu falei, cara, se eu não tiver mais aqui, como é que eu replico novos cases de Philips? Não caras que apenas, como você falou no começo, né, e te agradeço, não caras apenas que têm um bom lucro, um bom equity e uma boa construção de patrimônio, mas que tenham valores e princípios. Que ganhem o mundo sem perder a alma. Onde o lucro é ferramenta para ajudar as pessoas. Muito bom. E aí nasceu o Crescimento Atômico, as 6 forças poderosas, as letras, né? As iniciais ali das 6 forças poderosas formam o grupo Atomic. E aí eu falei, cara, ali então... atrás de você. Tá aqui, né? E aí eu falei o seguinte, inclusive prefácio do João Kepler, né? Amigaço mostra pra nosso. galera, pega ali, mostra pra câmera. Crescimento Atômico, nosso livro. Prefácio do João Kepler, tá? E aqui a turma fala crescimento atômico, átomo, parece um negócio meio de física metafísica, física quântica, um negócio meio de coaching, né? Cara, o que mais tem aqui, ó, são frameworks e exercícios que, obviamente, eu não inventei tudo do zero, eu organizei isso aqui e coloquei para a turma. E aí eu fui descobrir que vários outros empresários de sucesso têm as 6 forças, cara. É mesmo? Entrevistei o Conrado Adolfo, o Flávio Augusto, o Joel J, o Johnny Martins, essa turma toda aí tá voando. O Johnny de contabilidade, né? O João Kepler. Maneiro. O Johnny, a turma, sócios da MLS também. Então, fui entrevistando essa turma aí, então tá, não sou só eu, mas eu sou o organizador disso. E aí, já que eu tenho os princípios e a metodologia, e eu preciso de um novo posicionamento, um novo negócio que não me gere apenas receita, mas que pague a construção de um ativo de audiência, posicionamento, propriedade intelectual de conhecimento que vai me permitir navegar pelos próximos anos, eu usei o clube como essa construção, cara. E aí, esse é o AGC. O AGC. O AGC ele é um clube de empresários, que é um modelo de um mastermind. Agora a gente está trazendo um braço de conselho junto. Você tá junto com a gente nessa construção. Ele faz parte de uma liga de mentorias do Flávio Augusto, J e Caio Carneiro. Nós somos sócios desses caras. Nós faturamos 1 bilhão nos últimos 2 anos. Comparando aí com outro case de sucesso, os meninos são incríveis, né? O G4, desde 2019 até agora, ano passado eles fizeram 520 milhões mais ou menos. Então já é um case de ecossistema, efeito de rede, plataforma maravilhoso, porque o Flávio juntou as suas experiências de WhatsApp, Orlando City, né? nesse conjugado. Fora a audiência, né, massiva dos 3, que é 18 vezes maior do que a dos meninos do G4. Isso tudo fez um elemento maravilhoso. E aí eu falei, cara, vou ocupar esse lugar no foguete, porque eu acelero. O foguete passou na frente, aí tu entrou. É a tese que eu falo, eu construo microecossistemas dentro de ecossistemas, né? Eu fiz isso com a Bitrix 24, eu fiz isso com a Core, né? Eu fiz isso com a BR24, com a Core, estou fazendo com a GC agora. Eu sempre plugo e alavanco através de ativos do ecossistema. Como eu não tenho o capital para construir todos os ativos, não é que eu não tenho, né? Eu não tive o acesso ao capital pelo meu modelo de negócio, pelo meu track record. Agora nós estamos entrando nesse game, inclusive comprando empresas. Te falei de alguns deals que a gente está fazendo.
vendendo participações também, tá legal agora. Maneira. Outro jogo, né? Outro legal, jogo. jogo. Mas tudo é um processo, né, cara? Eu vou fazer 9 anos agora dessa primeira empresa que deu certo. Não é mesmo? Eu tenho 27 anos no mercado, mais 9 anos que, de fato, a primeira empresa deu certo. Que maneiro, cara. E no AGC, tu tem um evento agora. E aí, no AGC, no modelo que a gente faz, nós nos reunimos todos os meses e eu decidi ter um evento presencial em São Paulo. Agora todos vão ser na casa da Mental League Society, menos esse último. Esse último vai ser onde a gente fez o primeiro, então tem uma questão simbólica, encerramento de um ciclo. Ah, legal. Aí os próximos vão ser na MLS? Todos vão ser na MLS House, que é ali na Faria Lima, a antiga concessionária da McLaren, um lugar incrível lá. Nós já temos um evento em agosto, posso dar spoiler? Um evento dia 14 de agosto, com o João Kepler confirmado. Mas eu vou deixar esse aí pra turma nos próximos podcasts que a gente vai fazer em julho, tá? No próximo a gente fala. No próximo a gente fala. Mas esse vai acontecer 18 e 19 de junho, tá? É um evento de entrega e a gente tá trazendo alguns convidados dos empresários. Mas é um clube, cara, que eu não só ensino a turma, eu convivo com a turma. Porque eu acho que esse é o segredo. Se você quer prosperar e gerar valor para todo mundo, você precisa conhecer gente boa. E não há outra maneira de conhecer gente boa do que ter agenda conjunta. Então, basicamente, o que eu fiz, cara, foi ter uma agenda com essa turma. Cara, e aí o depoimento aqui, né? Eu faço parte dessa bagunça gostosa que é o AGC. E, cara, é transformador, né? É uma coisa transformadora, realmente é uma mentalidade, a mudança de mentalidade é uma coisa absurda. Absurda, né? É absurda. As conexões, acabamos de voltar agora de uma experiência em São Paulo com o Joel J, a gravação lá do podcast, lá dentro do esqueci o nome do local onde foi, o Coliseu, né? Lá no Coliseu. E aí a conexão entre os empresários, entre os mentores, e cara, é uma bagunça gostosa, é um troço, e não só a satisfação pessoal, mas é uma coisa que gera business, né? É um troço que não é fachada, né? Não é um troço assim só pra bonito, só pra produzir conteúdo, é um negócio que conecta, cara. Junto empresário. O que eu acho assim, né? Obviamente tem exemplos ruins de ecossistema, como em todos os lugares, tá? De clubes e tal. Depende muito das bases, dos princípios e valores. Então, eu já vi ecossistemas meio que canibalizar o ecossistema. Então, assim, clube onde o cara entra só para vender. A gente gosta de falar, e o Joel defende muito isso, né? Nós, dentro do nosso clube, nós temos os 3 valores. O AGC, você sabe? Inclusive, foi para Times Brasil, cara. Você acredita? Na CNBC, a turma me chamou para falar de uma pauta da OCDE, que 70% do PIB global até 2030 vai ser criado... Até 2035 vai ser criado em ecossistemas. Aí eles acharam eu na internet e convidaram para fazer uma entrevista lá. Demorou. E aí eu fui falar de MLS, de AGC, e eles pegaram o tripé nosso dos valores. E aí por que dá tão certo? Porque a gente tem o serviço como principal valor, o servir, a humildade e a coragem. Olha só, a base do nosso clube. Então, você entra lá, você não pode pensar o seguinte, cara, eu vou vender para todo mundo lá. Porque senão é escasso a oportunidade. Agora, se eu sirvo o Lito e o Lito conhece mais 200 clientes, que tal eu criar alguma coisa de valor junto com o Lito, num ganha-ganha, aonde a gente vai navegar? Essa é a mentalidade. Cara, eu vou... Estouramos já nosso tempo todo aqui. É gostoso. Né? É bom demais. Mas já estourou aqui todo o nosso tempo, mas, Filipão, queria te agradecer, né? Mais uma vez, sempre muito bom, aprendo muito contigo. E parabéns pela iniciativa. Eu sou muito feliz dentro do AGC. Essas conexões entre um ecossistema, um tem um ecossistema, o outro tem outro ecossistema, e aí como é que a gente faz o negócio ficar maior, como é que a gente... Isso não acho que esse conceito ele é muito forte. Tipo, grupo, o AGC, ele não é um canteiro onde eu vou lá colher. Não é? A gente vai plantar juntos ali dentro. Entendeu? Cara. Então não é... Porque a galera tem muito a visão assim, de clube, de que eu vou ali, cara, então eu vou colher aqui, vou vender aqui, vou vender... Não é isso, porque realmente é finito.
Entendeu? O canteiro, ele é finito. Agora, assim, não, cara, tu tem um pedacinho de terra aí, eu tenho um pedacinho de terra aqui, nós temos um pedacinho de terra. Vamos plantar todo mundo? E nós vamos colher muito mais. Entendeu? Aí esse é o conceito de clube que eu acho que o AGC foi aí que o AGC me ganhou. Entendeu? Tamo junto. Tamo junto. Filipão, obrigado. Filipão não, né? Porque daí a gente lembra do... Estamos em clima de Copa. Em clima de tem Copa, que tomar cuidado. tem que tomar cuidado. Mas, cara, mensagem final. No fim do dia, o que importa? Cara, eu vou repetir. No fim do dia, são as alianças que a gente faz. Não é o como, mas o quem. E principalmente o porquê a gente faz o que a gente faz. Se a gente tem um bom porquê, a gente vai suportar qualquer como. Sensacional. Galera, esse foi mais um episódio do No Fim do Dia, com nada mais, nada menos do que Felipe Bento da Atomic Group. Não deixa de nos seguir aí nas redes sociais. Também eu sou @LitoAguiar, né? Você pode seguir o No Fim do Dia, acompanhe, entre lá no grupo, na comunidade e vem fazer parte desse grupo aí com a gente. Forte abraço e até o próximo episódio.